torna uma palavra infalível? É a palavra em si? Claro que não. É a infalibilidade daquele que expressa, daquele que diz, aquele que demanda, aquele que ordena a palavra. Então, quando nós olhamos para as coisas que Deus fala, nós precisamos ter a convicção que tudo que Deus fala é infalível. Infalível é aquele que não tem possibilidade de falhar. É claro que, em se tratando das promessas de Deus, promessas que são condicionadas, essas promessas, para que se cumpram, depende também da nossa condição. E às vezes elas não se cumprem, não porque são falhas, mas porque nós não suprimos as condições necessárias para o cumprimento dessas promessas. Mas uma coisa é certa: todas as promessas de Deus são infalíveis. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos aqui para a última lição deste quarto trimestre de 2024. Lição 13, currículo dos adultos, lição do dia 29 de dezembro de 2024. Faltando 3 dias para... 3 não, 2, né? 3 dias. Faltando 2 dias. Tô ficando doido. Faltando 2 dias para a virada do ano, né? Dia 29 é o dia 29 de dezembro. Dia 30, 31, faz a virada. E em nome da Academia de Pregadores, em nome aqui do pastor Anderson Silva, eu quero te desejar uma virada de ano debaixo da bênção de Deus. Que as promessas de Deus que não se cumpriram na sua vida, neste ano de 2024, se cumpram em 2025. Que a mão de Deus te conduza, que você seja mais frutífero ainda para o reino de Deus, que você seja mais próspero. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está sempre conosco aqui na EBD da Academia de Pregadores. Você que é nosso aluno na plataforma da Academia de Pregadores, você que é nosso aluno do curso de bacharel em teologia da Academia de Pregadores. Deus te abençoe. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado por estar conosco neste ano de 2024. E se o Senhor Jesus não voltar, nós continuaremos juntos aqui no ano de 2025. Se o Senhor Jesus voltar, nós também continuaremos juntos, só que não vai ser aqui, vai ser lá na glória. Deus te abençoe. Feliz ano novo para você, para sua família e para sua casa. Desfrute das bênçãos de Deus para a sua vida. Deus te abençoe grandemente. Lição de número 13, dia 29 de dezembro de 2024. E o título da nossa lição é As promessas de Deus são infalíveis. Como nós já falamos aqui na introdução da nossa aula, o que faz as promessas de Deus serem infalíveis não são por causa das promessas, são por causa do Deus que promete, por causa da infalibilidade do Deus que está prometendo. Se sou eu te prometendo, primeiro que eu não sou Deus, segundo que eu sou falível. Então nenhuma promessa que eu te fizer é infalível, porque ela parte de alguém que falha, parte de alguém falível. Agora, as promessas que partem de um Deus que é infalível, não tem como ela ser outra coisa a não ser também infalível. O textuário da nossa lição está em Números, capítulo 23 e versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Pergunta retórica isso aqui. É claro que Deus não ia dizer uma coisa que ele não ia fazer. É claro que Deus não ia falar algo que ele não confirmasse. Deus é infalível. Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A palavra propósito vem do latim. Propósitos. Propósito do latim. Propósitos. A razão por que algo existe. Tudo que Deus faz tem um propósito.
Você tem um propósito, a sua vida tem um propósito, a sua existência tem um propósito. Você não existe por acaso, você existe por um propósito. Palavra-chave da nossa lição: infalibilidade. O que é infalibilidade? Deus não falha, jamais, nenhuma vez sequer. Leitura bíblica em classe está em Salmos 102, versículos 25 ao 27, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Isso é magnífico, né? Tu és o mesmo, ontem, hoje, amanhã e eternamente. E os teus anos não terão fim. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Olha que confiança. Nós, segundo a sua promessa. Não é segundo o que nós acreditamos, não é segundo o que nós fazemos, não é segundo o que nós estamos prontos para fazer. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Deus é infalível. Primeiro parágrafo, a infalibilidade de Deus. A infalibilidade de Deus. O pastor Elinaldo nos diz que a imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Ele não muda. Ele é absoluto, infalível e imutável. O que é absoluto? Ele é completo. Nós não somos absolutos. Existem falhas em nós. Deus não, Deus é completo em si mesmo. Deus não precisa de ninguém para completá-lo, porque ele é absoluto, absolutamente absoluto. Ele é infalível, porque ele não falha, não há sombra de variação nele. E ele é imutável, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É interessante que tem pessoas que chegam e falam assim: ah, você não é o Anderson lá da sua infância. Não, sou mesmo não. Eu não sou nem o Anderson de ontem. Não sou o Anderson. Se você assistir minhas aulas, se você jogar aí, por exemplo, você que chegou na Academia de Pregadores agora ou alguns anos atrás, depois você joga aí, vai no portal da academia, ou então joga no YouTube. Academia de Pregadores, EBD, Academia de Pregadores, quarto trimestre de 2015. Faz isso para você ver. Que foi o primeiro trimestre que nós gravamos na Academia de Pregadores, há 9 anos atrás. Você vai ver a diferença. Eu não sou aquele Anderson de 9 anos atrás. Nós não somos as mesmas pessoas, porque nós passamos por transformações. Nós somos transformados pelas circunstâncias, somos transformados por nós mesmos, somos transformados pelos fatos, somos transformados pelos relacionamentos, somos transformados pelo próprio Deus. Nós não somos as mesmas pessoas. Não somos. Agora, Deus não. Deus é imutável, infalível, absoluto, infalível e imutável.
segundo parágrafo do primeiro ponto. Uma promessa infalível. Uma promessa infalível. Por que uma promessa infalível? O motivo do Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que nenhum homem se perca. A promessa de salvação, a promessa de arrebatamento, da volta de Jesus, é uma promessa infalível. A Bíblia diz que, mesmo que alguns a tenham por tardia, ele não tardará. Deus não tarda. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus não é o cromo do tempo cronológico. Não. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo qualitativo. É o tempo onde todas as coisas acontecem exatamente no tempo que tinha que acontecer. O tempo de Deus está no controle de Deus, mas a promessa da sua volta é infalível. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a palavra infalível de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, o texto diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem só uma palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Uma palavra infalível. Olha que interessante que o texto diz. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Nem uma. Tivesse caído uma, duas e tal. O importante é o resultado final. Mas o texto diz que nem uma palavra de Deus cai por terra. A Bíblia diz, o próprio Senhor disse que a palavra dele não voltará vazia. Antes irá e cumprirá aquilo que lhe apraz. Glórias a Jesus, porque o nosso Deus é um Deus infalível. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar.
Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, Deus não mente nem se arrepende. Primeiro parágrafo do segundo ponto. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Aqui, o nosso escritor vai tratar de uma coisa assim, que às vezes algumas pessoas fazem confusão, mas é preciso a gente estudar um pouquinho mais de teologia para a gente aprender sobre antropopatismo, antropomorfismo, enfim. Deus não mente nem se arrepende. Nós nos arrependemos por quê? Porque cometemos falha. Agora, quando Gênesis disse que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não é porque Deus havia falhado, é por causa do que o homem se tornou. Então, esse arrependimento de Deus em Gênesis não tem a ver com Deus, mas tem a ver com o ser humano. Era aquilo que o ser humano estava praticando. Então, Deus não se arrepende. E aí, no segundo parágrafo, é uma pergunta. Deus se arrepende? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência. Entretanto, neste texto, diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim, poderíamos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? E aí o nosso escritor vai tratar de forma como lhe é peculiar, muito própria, muito inteligente, bíblica e teologicamente falando, uma aparente contradição entre Números 23 e 19 e Gênesis 6 e 6. Deus não se arrepende. E aí nós temos a explicação aqui do nosso teólogo, pastor Elinaldo Renovato. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu marcar tudo, porque você quer. Vai ser interessante para a gente. E aí é uma oportunidade de você, que é professor, também fazer isso na sua classe. Então vamos lá. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo. Vem de anthropos no grego, mas empatia. Anthropos é a palavra para homem e empatia é sentir o que o outro sente. Então, antropopatia é atribuir sentimentos humanos a Deus, para que numa linguagem humana a gente consiga compreender o que Deus estava querendo revelar. Então, nós chamamos esse fenômeno de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então, é só uma forma antropopática de nos fazer compreender aquilo que Deus realmente estava sentindo. E aí Deus queria mudar aquela situação, como realmente fez. Deus transformou aquela situação. É lógico que Deus usou aí o dilúvio para fazer essa transformação, mas Deus realmente fez aquilo que era necessário, ok? Então, existe antropopatismo e existe antropomorfismo. Antropomorfismo vem de antropo, mais morfia,
que é forma no grego. Antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus, a fim de que nós compreendamos, de que nós entendamos a mensagem do texto bíblico para ficar mais fácil. A gente precisa estudar para entender estas coisas hermenêutica, a arte de interpretar, neste caso, o texto bíblico, tá ok? Então, o estudo hermenêutico ele é muito importante, muito relevante. A gente aprende um pouquinho de hermenêutica também em bibliologia, quando a gente estuda a Bíblia como um livro e a Bíblia como palavra de Deus. A gente aprende sobre hermenêutica também quando a gente estuda a homilética, que é a arte de preparar e pregar sermões. Aí a gente faz um tratado hermenêutico e isso é importante, relevante para o nosso conhecimento, para a nossa vida cristã. Terceiro ponto da nossa lição: as infalíveis promessas de Deus. Primeiro parágrafo, um plano glorioso. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. No trimestre passado, nós tivemos uma frase muito interessante do nosso escritor. Eu não lembro qual lição que foi, mas ele disse assim: Deus sabe o que vai sair nos jornais de amanhã. E eu disse que eu gosto sempre de usar a seguinte frase: Deus não é pego de surpresa. Deus sempre chega primeiro. Deus nunca é apanhado de surpresa. Deus não atrasa. Às vezes a gente pensa, nossa, Deus não vai cumprir mais isso, já era para ter cumprido e não aconteceu. Deus não atrasa. Deus sempre chega na hora certa. Justamente porque ele está no controle do tempo. Ele que criou o tempo. Ele criou as épocas, as estações, ele criou tudo, gente. E aquele que cria tem o controle de todas as coisas. O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. E esse mistério da salvação é uma promessa de Deus incondicionada. Incondicional. O que é condicional é a salvação na minha vida. Mas a promessa de salvação, o que Jesus fez, não está condicionada à minha atitude, à minha vida, àquilo que eu faço, àquilo que eu quero. É uma promessa incondicionada. Um plano glorioso, um plano magnífico. E é claro que o plano já estava, vou ser bem redundante, tá? É claro que o plano já estava planejado, previsto, antes do pecado acontecer. Apocalipse diz que Deus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Deus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Gente, Cristo, né? Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus não é apanhado de surpresa. Segundo parágrafo, a eternidade. A eternidade. Não fomos, nos diz aqui o nosso comentarista, não fomos criados para a queda, não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Na verdade, nós somos seres infinitos, né? A gente tem uma vida humana passageira, mas nós somos, em essência, seres infinitos. Ó. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Nós somos infinitos. Aliás, somos eternos, né? Deus é infinito, a infinitude de Deus. Nós somos eternos. Então, nós não fomos criados para esta finitude. Nós somos criados para a eternidade. O que é algo eterno? É aquilo que tem começo, mas não tem fim. E essa é a proposta de Deus para nós. No plano original está a nossa essência. Então, Deus nos criou para a eternidade. E eu falo que uma das provas de que Deus nos criou para a eternidade é o inconformismo com a morte. Gente, por mais que a gente aceite as coisas, a morte é sempre traumática para a gente. Eu lembro quando, há 1 ano e pouco atrás, quando meu pai partiu para a eternidade, ele já estava doente há muito tempo, a gente já sabia que ia acontecer, aí de certa forma a gente já fica meio assim: "A qualquer hora dessa o papai vai partir e tal", mas o dia que foi, pá, foi um baque. Foi a primeira vez que eu perdi alguém tão próximo, um ente querido tão próximo.
E foi impactante porque há um inconformismo, mesmo que inconsciente, há em nós um inconformismo com a morte. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a eternidade. Mas nós vamos viver uma eternidade com Deus. E alguns viverão uma eternidade sem Deus, porque isso revela que os planos de Deus não podem ser impedidos, não podem ser frustrados. Terceiro ponto, terceiro parágrafo do terceiro ponto, último ponto da nossa lição e último ponto da revista e último ponto do trimestre. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. E o nosso escritor nos diz que, ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. As pessoas buscam, hoje tem a medicina integrativa, que as pessoas querem viver mais, prolongar sempre a vida. E isso é importante. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Ao longo dos séculos, falamos lá em cima, vou fechar aqui para ficar melhor. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida e nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar esses recursos, mas nós precisamos entender que os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos sim buscar uma vida melhor, nos alimentar melhor, fazer exercício físico, buscar a longevidade, mas nós precisamos também compreender que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Então, viver com Cristo é a melhor proposta que alguém pode assumir na sua vida. Porque é uma proposta de vida abundante, é uma proposta de felicidade, é uma proposta de plenitude em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. É uma proposta do Evangelho de Deus para nós, é a proposta de vida que o Senhor tem para nós e nós precisamos realmente buscar viver isso. O meu desejo é que esse trimestre tenha sido realmente transformador para a sua vida. Eu sempre digo isso no início e no final de cada trimestre. O meu desejo é que a palavra de Deus tenha realmente impactado a sua vida de forma positiva, tenha te transformado de forma verdadeira e que você, a partir de agora, viva uma vida abundante, que é a proposta do Evangelho para você. Gente, muito obrigado por este ano que passamos juntos. Obrigado pelo 2024 aqui na Academia de Pregadores, a sua audiência está conosco. Este último trimestre do ano de 2024 foi uma benção. E na próxima semana nós vamos iniciar um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2025. E eu quero louvar a Deus pela sua vida e te convidar para continuar conosco. Se você não conhece a plataforma da Academia de Pregadores, esta aqui é a maior escola de teologia online do Brasil. Isso aqui não é arrogância, isso é uma verdade. Estamos em mais de 50 países. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor te guarde sobre tudo. Mais uma vez, tenha um ano de 2025 abençoado, uma virada de ano excelente. Ore por nós para que nós continuemos fazendo aquilo que é a proposta de Deus para a nossa vida, para que vivamos vida abundante com o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Até a próxima semana, até o ano que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Grande abraço.